Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo saindo pro canal e enfim chegamos à última semana do mês de dezembro de 2022, praticamente um ano já acabou e com isso o mercado financeiro volta os seus olhares para o ano de 2023, do que pode vir pela frente ao longo do ano que tá para se iniciar. E pensando então em todo esse cenário, eu resolvi gravar o vídeo de hoje para conversar com vocês sobre as perspectivas futuras para o ano de 2023 com relação aos nossos investimentos tanto de renda fixa quanto de renda variável e inclusive investimentos no exterior para o ano que vem, com a seguinte agravante: 2023 ainda pretende ser um ano de juros altos aqui no Brasil e inclusive que podem se elevar ainda mais. Nós vamos terminar o ano de 2023 com taxa básica de juros da economia, taxa Selic, em 13,75% e a tendência é que em 2023 essa taxa ainda sofra mais uma elevação e se mantenha elevada pelo menos até a metade de 2023. E é óbvio que isso vai ter um grande impacto na renda fixa, um grande impacto na renda variável, e lá nos Estados Unidos também temos um cenário de alta de juros. E eu quero mostrar para você qual que é a melhor forma de, diante desse cenário desafiador que 2023 promete, qual a melhor forma de você se posicionar em investimentos de renda fixa, investimentos de renda variável e também investimentos no exterior, porque a gente sabe que o investidor completo, o investidor que tem uma carteira de investimentos diversificada, ele não aposta em um único ativo financeiro e ele não aposta apenas no mercado financeiro de um único país. Por isso é importante que você tenha investimentos de renda fixa, investimentos de renda variável e investimentos no exterior, que é exatamente os três pilares que eu ensino os meus alunos a investir dentro do mapa do Tesouro, que inclusive teremos uma nova turma, uma nova abertura de vagas no mês de janeiro. E se você quiser então entrar na lista de espera para receber informações quando essa turma nova for aberta, acesse o link que eu vou deixar logo aqui embaixo na descrição desse vídeo. Dito isso, então vem aqui comigo na análise que eu vou fazer na tela do meu computador para você ver quais são os melhores investimentos de renda fixa para se investir em 2023, se vale a pena investir em renda variável, porque a gente vai ter um cenário desafiador na nossa bolsa de valores no ano que vem, e como que vão se comportar os investimentos no exterior. Então, vem aqui comigo. Bom, pessoal, então vamos começar a análise sobre as perspectivas de investimento, tanto em renda fixa quanto em renda variável, quanto em investimentos no exterior para 2023, e a gente sempre começa nossas análises de mercado com o Boletim Focus, que é uma reunião de uma série de opiniões de especialistas, estimativas do mercado financeiro com relação a indicadores econômicos que a gente tem aqui no Brasil. Então a gente pode ver que para o IPCA, que é o nosso principal índice que mede a inflação aqui no país, a gente vai terminar o ano com algo próximo à inflação perto de 5,8%. O que é uma inflação ainda acima da meta do Banco Central, que é de no máximo 5% ao ano. E para 2023, o que a gente tem visto é uma contínua renovação, ou seja, aumento, majoração nas perspectivas de inflação para o ano que vai se iniciar e que já começam o ano com perspectiva acima da meta do Banco Central de 5%, sendo uma expectativa de 5,08% para o IPCA acumulado dos 12 meses de 2023. Já a Selic não há novidade nenhuma, a gente teve reunião do Copom na segunda semana de dezembro e a taxa Selic ela terminou o ano em 13,75%. Já 2023, até algumas semanas, a gente acreditava que a gente teria uma Selic que cairia de 13,75% para 11,25%. Mas agora a gente pode perceber que o mercado financeiro precifica que nós não teremos uma queda tão significativa da Selic em 2023, que agora muito provavelmente deve cair, deve fechar num patamar menor do que em 2022, mas que não deve ser uma queda muito grande e que por enquanto o mercado acha que é de 11,75%. Uma Selic que ainda vai se manter alta, pelo menos até o primeiro semestre de 2023, e que deve começar a cair, mas não deve cair tanto quanto estava sendo precificado anteriormente, tem um impacto direto sobre a renda fixa e tem um outro impacto totalmente diferente sobre a renda variável. Para a renda fixa, pessoal, enquanto a Selic estiver alta, são excelentes momentos para aportes, sobretudo em renda fixa pós-fixada. O que é renda fixa pós-fixada? São aqueles investimentos que têm sua rentabilidade atrelada à Selic, atrelada ao CDI e atrelada ao IPCA. Que são exatamente esses investimentos que eu trouxe aqui para vocês, como Tesouro Selic, LCAs que rendem 198% CDI do Banco da Ecoval e o CDB do Banco da Ecoval de IPCA mais 8,15%. Lembrando que essa, na minha visão hoje, são os melhores e mais estratégicos investimentos de renda fixa para você ter em carteira. E para quem ainda não tem conta no Banco da Ecoval, que é um banco que tem uma conta 100% digital e gratuita, eu vou deixar aqui na descrição um link com código de indicação. E se você abrir sua conta e investir em qualquer aplicação de renda fixa do Banco da Ecoval, ao investir a partir de R$10 mil,
você ganha R$100 de presente do banco. Então, para mim, em virtude de uma Selic que vai se manter elevada em 2023, é importante que você tenha boas posições em renda fixa pós-fixada que vão te garantir retornos de 1% ao mês livre de imposto de renda, o que é o caso dessas LCAs aqui do Banco do Ecoval, e ter, pessoal, cautela com relação a investimentos pré-fixados. Como a gente ainda não sabe em quanto a Selic vai terminar o ano de 2023, ela inclusive pode aumentar ainda, subir acima do patamar atual de 13,75% antes de começar a cair, é muito importante que você tenha cautela com relação a investimentos pré-fixados, como é o caso desse CDB aqui do Banco Sofisa Direto, que muita gente vem me perguntar sobre ele, vários alunos, vários seguidores me perguntam se vale a pena, e é importante você ter cautela. Você pode investir em investimentos pré-fixados, como é o caso desse CDB aqui, que está com uma ótima taxa, mas apenas para o curto prazo. A gente não tem perspectivas claras do que vai acontecer no país em 2023, em 2024, então pré-fixados longos, de 2, 3, 4, 5 anos, eu acho muito arriscado. Se você for ter um investimento pré-fixado, que seja como esse aqui, que tem uma taxa boa de 15% em termos anuais, mas que tenha vencimento de apenas 6 meses. Se você quer ter investimentos com prazos mais longos, que sejam os investimentos pós-fixados, como esses que eu trouxe aqui para vocês, e como essas LCAs aqui do Banco Sofisa Direto, com prazos de 1 e 2 anos, e que também tem promoção para quem abre conta utilizando o meu código de indicação, que eu vou deixar também aqui na descrição. Então vamos apostar mais em renda fixa pós-fixada, que é a renda fixa mais segura que a gente tem, Tesouro Selic, renda fixa atrelada ao CDI e ao IPCA, como são esses exemplos que eu trouxe aqui dos bancos da Ecoval e do Banco Sofisa Direto. E se você for investir em renda fixa pré-fixada, tenha cautela. Aposte em renda fixa pré-fixada apenas de curto prazo, porque para o longo prazo a gente ainda não tem segurança do que vai acontecer no país. Se a Selic efetivamente vai começar a cair no ano que vem, se ela vai aumentar acima das expectativas que a gente tem. Então tenham toda a cautela com renda fixa pré-fixada. Já para renda variável, se a gente ainda vai ter uma expectativa de Selic alta para 2023 e uma Selic que não vai cair abaixo dos patamares de 11% em termos anuais, o que nós temos é que a gente vai ter um ano difícil para a Bolsa de Valores. Percebam, pessoal, que entre 2012 e 2016, a gente teve uma taxa Selic que ela se manteve em patamares bem elevados, em patamares aqui que ficaram em torno de 14,75% e 10%. Então, entre 10% e 14,75%, o que é uma taxa Selic tecnicamente bem elevada, a gente teve que a nossa Bolsa de Valores, ela sofreu bastante. Durante esse período de tempo que a gente teve taxa Selic de 2 dígitos aqui no Brasil, percebam por essa linha aqui que eu marquei, esse intervalo que eu coloquei um traço em vermelho, que a nossa Bolsa de Valores no Brasil, ela sofreu um lento e contínuo declínio. E ela só conseguiu voltar a subir, a trazer boas rentabilidades para o investidor, quando a nossa taxa Selic, ela efetivamente começou a cair significativamente. Ela rompeu a barreira dos 10% e caiu continuamente até 2020, quando ela chegou no patamar mínimo histórico de 2%. Então, enquanto a gente tiver uma Selic elevada, a gente provavelmente vai ter um comportamento da Bolsa de Valores que reproduz aquilo que a gente viu entre 2009 e 2016. Uma Bolsa de Valores que anda de lado, que não tem perspectivas de crescimento significativo. Então, se você pretende investir em renda variável brasileira, saiba que você tem que ter muita paciência. Enquanto a nossa taxa Selic ela não baixar da casa de 2 dígitos, não cair pelo menos abaixo de 11%, dificilmente a gente vai ver uma recuperação da Bolsa de Valores e uma contínua valorização como a gente viu entre 2017 e 2020. É muito mais provável que nos próximos 2, 3 anos a gente tenha uma Bolsa de Valores brasileira que vai reproduzir então o comportamento que a gente viu entre 2009 e 2015. Então, Bolsa de Valores brasileira, não temos perspectivas positivas, não temos perspectivas de alta, mas sim de um cenário extremamente difícil e desafiador em 2023 e em 2024. E se você é investidor de renda variável brasileira, você tem que ter muita cautela. Mudando agora de parâmetro, vamos falar um pouquinho de renda variável americana. Assim como aqui no Brasil a gente está com uma Selic em elevação e que vai se manter elevada durante o ano de 2023, lá nos Estados Unidos algo parecido acontece. Esse daqui é o gráfico que mostra pra gente a Federal Funds Effective Rate, que é a taxa Selic norte-americana, a taxa de básica de juros lá nos Estados Unidos. E a gente pode ver que ela se manteve muito próxima a zero durante toda a pandemia e que agora, a partir de janeiro de 2022, ela teve que subir de uma forma muito rápida para conter a inflação norte-americana. E uma taxa Selic americana que subiu até quase 4% agora em 2022 e que muito provavelmente vai subir até 5% durante o ano de 2023, vai impactar de forma negativa para a renda variável americana. Esse daqui é o gráfico do índice S&P 500, que mostra o comportamento das 500 maiores empresas negociadas na Bolsa de Valores americana, e a gente pode ver que, efetivamente, uma Selic mais alta lá nos Estados Unidos
também interfere na rentabilidade dos investimentos negociados em bolsa de valores lá nos Estados Unidos. 2022 foi um ano muito ruim para o mercado de renda variável americano, que vai fechar o ano com uma queda de quase 16% desde janeiro até dezembro de 2022. E como a gente tem uma Selic que vai se manter elevada lá nos Estados Unidos ainda em 2023, a gente também não tem perspectivas muito boas, sobretudo para o primeiro semestre do ano que vem para a Bolsa de Valores norte-americana. Contudo, o que eu quero mostrar para vocês é que a Bolsa de Valores americana, e esse aqui é o gráfico que mostra o histórico desde 2009 das 500 maiores empresas negociadas na Bolsa americana, o índice S&P 500, a gente pode ver que sempre que tem uma queda na Bolsa de Valores lá nos Estados Unidos, o prazo de recuperação da Bolsa de Valores americana, pessoal, ele é muito mais rápido, ele é muito mais célere do que o prazo de recuperação da Bolsa de Valores brasileira. Isso porque a economia norte-americana ela é muito maior, ela é muito mais forte, ela é muito mais dinâmica e robusta que a nossa. Então, se 2022 foi um ano ruim para a Bolsa de Valores americana, a tendência é que a recuperação dos ativos americanos ela aconteça num prazo muito menor do que acontece aqui na nossa Bolsa de Valores brasileira. A gente pode ver que o índice S&P 500 ele teve um recorde de valorização entre 2010 e 2019, teve uma grande queda com a crise causada pela pandemia, mas se recuperou rapidamente entre 2020 e 2021, sofrendo uma queda agora em 2022 por causa do aumento da Selic americana, mas que tende, pessoal, assim que a Selic norte-americana terminar de subir, o que deve acontecer agora no primeiro semestre de 2023, assim que a Selic norte-americana ela terminar de subir e começar a cair, o que ainda deve acontecer no final do ano de 2023, a Bolsa de Valores por lá deve registrar ganhos significativos. Então, para o horizonte temporal dos próximos 2 anos, a Bolsa de Valores norte-americana ela promete obter grandes ganhos. Isso porque a taxa Selic de lá, como eu disse, ela deve começar a cair a partir do segundo semestre do ano que vem, e quando isso começar a acontecer, a gente vai automaticamente começar a perceber um comportamento de recuperação da renda variável americana, que ela cai e ela sobe em intervalos de tempo muito mais curtos que aqui no Brasil, que demandam um tempo bem maior de recuperação. Como a gente pode ver aqui por esse gráfico, né? A Bolsa de Valores brasileira, ela se recuperou entre 2016 e 2020, ou seja, 4 anos para se recuperar, enquanto a Bolsa de Valores, em um único ano, final de 2020 e início de 2021, ela se recuperou num patamar muito maior. Então a gente tem um cenário muito bom para 2023, para a renda fixa pós-fixada brasileira e para a renda variável norte-americana. Comprar ativos hoje, quando o mercado financeiro norte-americano está em baixa, pessoal, vai trazer muitos bons ganhos para quem agora está se posicionando lá em Bolsa de Valores americana. Já aqui no Brasil, a gente não tem uma perspectiva tão grande de ganhos durante 2023. É provável que a Bolsa de Valores ela continue em lento declínio e em sofrimento, sobretudo motivada pela manutenção da nossa taxa Selic brasileira em 13,75% ou até mesmo 14%. Né? E quando a gente for ver uma recuperação da Bolsa brasileira, isso vai acontecer provavelmente só quando a nossa taxa Selic cair para algo próximo a 11, 10 ou talvez até mesmo 9%, e a recuperação da Bolsa brasileira ela vai acontecer de forma bem lenta, né? Ao contrário da Bolsa de Valores norte-americana, que ela é muito mais dinâmica e ela se recupera em patamares muito mais elevados. Então, em termos de assimetria de risco, eu vejo grandes vantagens para você se posicionar em renda fixa brasileira e em renda variável norte-americana. A renda variável brasileira ela vai demandar ainda muita paciência e persistência do investidor, porque no curto e médio prazo não há perspectivas de valorização. Então, minhas apostas para 2023 são em renda fixa pós-fixada brasileira e em renda variável americana, com ativos aí que eu vou trazer para os meus alunos do Mapa do Tesouro no ano que vem, ativos que eu vejo como estratégicos para trazer boas rentabilidades e bons ganhos para as carteiras de investimento. E, inclusive, pessoal, recado muito importante, no dia 19 de janeiro, a gente vai abrir uma nova turma do treinamento Mapa do Tesouro. Então, se você quiser começar o ano de 2023 aprendendo tudo sobre investimentos, seja de renda fixa, renda variável ou investimentos no exterior, eu vou deixar aqui na descrição o link para você se inscrever na lista de espera para essa nova abertura de vagas no início do ano. Assim que você clicar no link que eu vou deixar aqui embaixo dessa lista de espera, basta você preencher seus dados e acessar o nosso grupo exclusivo do WhatsApp, por onde então você vai receber todas as minhas comunicações. O link vai ficar aqui embaixo e basicamente esse era o recado do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, coloca aqui para mim nos comentários. Um grande abraço e até a próxima.